Queridos, coisa de uma semana, 8, 9 dias atrás, eu estava com um pastor querido, pastor amigo, muito próximo, caminhamos junto por muito tempo, e você deve imaginar que o WhatsApp, né, dos grupos das igrejas, dos pastores, ele tem estado muito movimentado, né, muitos pedidos de oração, né, aquela sequência, olha, orem pelo fulano, testou positivo para o Covid, passa um tempo, olha, precisou internar, por favor, né, aumentem as orações, às vezes a coisa ainda vai evoluindo, olha, precisou ir para a UTI, né, estejam em oração. Essa tem sido a nossa realidade, acredito que você também tem vivido, né, você que é cristão, vivido muito isso, no grupo da célula, no grupo da família, enfim. Mas o que me chamou a atenção é que neste dia, esse pastor querido, próximo, ele recebeu uma daquelas mensagens que alegram muito o nosso coração, né? E essa mensagem era exatamente de um desses casos, de um desses irmãos daquela igreja, que passou por esse processo, por essa progressão, né? Ficou mal, internou, UTI, mas para a glória de Jesus, graças a Deus, aquele irmão foi então, venceu aquela enfermidade e ele mandou uma mensagem de agradecimento, de gratidão, pelas orações, pelo cuidado, pelo interesse. Mas o que me chamou a atenção naquela mensagem é que ela, em dado momento, ela dizia assim: pastor, a minha oração, o meu pedido a Deus é que eu nunca mais esqueça o que eu vivi naqueles dias no hospital. Que o Senhor me permita, né, ter gravado na minha memória a experiência que eu vivi naqueles dias, para que eu jamais esqueça. Aquilo me chamou a atenção, porque não seria nada estranho, né, alguma declaração do tipo, olha, eu quero apagar da minha memória, eu se pudesse esquecer daquele tempo terrível, eu gostaria de esquecer, porque foi algo muito traumático, foi algo muito ruim. Mas não, o que aquele irmão dizia eu gostaria, meu desejo é que isso esteja vivo na minha memória. E aquilo me chamou a atenção. Afinal, por que alguém diria, né, algo assim? Por que alguém faria essa oração? E imediatamente pensando a respeito do assunto, creio que a resposta mais possível para esta declaração seria, porque a partir daquilo que eu vivi naquele hospital, a partir dessa experiência tão marcante, tão traumática até, e por aquilo que eu vivi em Deus, o meu desejo é que eu viva daqui em diante, né, com essa memória, com estas marcas. Eu reconheço que a minha vida será diferente a partir daquilo que eu vivi, aprendi e recebi do Senhor naquele lugar. Isso me inspirou, porque eu e você, infelizmente, nós precisamos reconhecer e lembrar que nós passamos por lutas, passamos por dificuldades, não é? Isso é algo inexorável, como se diz, né? Algo que fatalmente acontecerá, mas o que nós podemos aprender com isso, o que nós podemos crescer a partir daí, abre-se como uma oportunidade. E então, a partir dessa inspiração, da reflexão, aquilo falou muito ao meu coração, né? Puxa, que testemunho, que mensagem linda, né? Ela realmente só pode vir de alguém que conhece a Deus, porque tirou, né, realmente ensinamentos, tirou crescimento, tirou coisas boas dessa experiência. Então, eu me fui remetido à carta que Paulo escreveu à igreja de Roma, Romanos capítulo 3, capítulo 5, perdão, dos versos 3, agora sim, ao verso 5. Lembre-se, a igreja de Roma, uma igreja que passou por lutas, passou por perseguições, e Paulo então escreve a essa igreja e diz exatamente assim: também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para desenvolvermos perseverança, e a perseverança produz caráter aprovado, e o caráter aprovado fortalece a nossa esperança, e essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com o seu amor.
Isso é um texto lindo. E se você percebe, ele vai fazendo também uma progressão, né? Vamos aqui parafrasear o texto. Paulo faz uma declaração: eu estou alegre. Aí alguém, né, lhe interpela: por que você está alegre? A resposta é estranha: porque por enfrentar dificuldades e provações. E aí chama atenção: mas por quê? Como assim? Como você consegue dizer que está alegre, mesmo enfrentando dificuldades e provações? Então ele diz: entenda, quando eu passo por dificuldades e provações, eu preciso desenvolver perseverança. Porque diante de uma dificuldade, ou você desiste, ou você persevera. Ou você entrega os pontos, se abate, se cala, ou você persevera em fé, né, buscando em Deus direção, ânimo e forças. Ele diz: se eu estou passando por dificuldades e provações, não é uma hipótese da minha vida desistir. Então eu preciso desenvolver a perseverança. E uma vez que se desenvolve perseverança, isso produz algo em nossas vidas. Produz um caráter aprovado. Eu estou crescendo, e se eu tenho um caráter aprovado, isso fortalece a minha esperança. Um caráter firmado, aprovado pelo Senhor, ele encontra um lugar de esperança. E por que ele encontra esperança? Porque há uma convicção de que Deus não nos decepciona. Essa esperança está firmada na promessa, na palavra de Deus. Então eu tenho convicção de que Ele me ama, e uma vez que Ele me ama, né, por que eu tenho essa convicção? Porque o Espírito Santo é quem me dá essa garantia, né, para nos encher o coração com o seu amor, com o seu amor. Veja, dificuldades e provações, elas fazem todo um ciclo que se revela no amor do Senhor. É sobre isso que eu gostaria de falar, né? Sobre encontrar o amor do Senhor, encontrar o cuidado do Senhor, mesmo em meio a lutas, dificuldades, provações. Existem pelo menos, né, duas grandes verdades bíblicas de que a igreja, o crente, ele não pode se esquecer, né? A primeira é de que Deus é poderoso para nos livrar de qualquer luta. Mateus 19, 26 diz assim, né, o próprio Jesus faz uma declaração para o homem: essa situação que está acontecendo, ela é impossível, mas aí ele diz: mas para Deus todas as coisas são possíveis. Querido, com muito respeito, mas eu queria lhe perguntar algo: o que gera no seu coração essa expressão? Para Deus nada é impossível. Se eu lhe disser, e eu estou lhe dizendo com muito carinho, que tudo aquilo que você está vivendo, Deus poderia livrá-lo disso. Deus tem poder para resolver isso num estalar de dedos. Talvez isso traga até alguma confusão para a sua mente. Talvez você olhando para isso diga: uau, mas se Deus pode fazer algo por mim, se Deus poderia evitar determinado desdobramento, determinada situação, né, determinada luta, prova, por que Ele permite que eu esteja passando, vivendo por isso? Mas há uma segunda verdade que jamais poderá ser esquecida. Se por um lado, Deus é poderoso para nos livrar de qualquer situação, João 16:33 tem uma declaração que você conhece, já clássica de muito tempo: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Se por um lado o Senhor é poderoso para nos livrar de qualquer situação, por outro lado há uma garantia, infelizmente talvez, bíblica, de que eu e você iremos nos deparar com lutas e dificuldades. O Senhor, Ele fez aqui quase que uma promessa, quando Ele diz: vocês passarão por lutas, vocês terão dificuldades, mas isso está dentro do meu propósito, e eu quero que vocês se lembrem de o seguinte: eu venci o mundo, e eu quero vencê-lo com você. Veja, isso traz ao nosso coração, né, duas possibilidades. Nós podemos nos relacionar com Deus de pelo menos duas formas: através do seu poder ou através do seu amor. Vou tentar explicar isso para você. As nossas orações, via de regra, elas miram, elas desejam o poder de Deus. E não há necessariamente um erro aqui, não é um pecado você desejar o poder de Deus, né?
O que eu quero dizer com isso? Veja, a palavra do Senhor mesmo diz: façam conhecidas diante do Senhor as vossas súplicas, as vossas necessidades. É lícito, orem para que o Senhor faça milagres da sua vida. Ore para que o Senhor nos livre, nós oramos para que o Senhor nos livre de tentações, para que o Senhor nos livre do mal, para que o Senhor faça realmente coisas, para que o Senhor nos atenda em nossas lutas, dificuldades, em nossas dores. Mas isso mira o poder de Deus. Isso mira, veja, você já deve ter ouvido algum testemunho, daqueles testemunhos lindos, de uma pessoa que inicia um processo de observação, de busca de uma enfermidade, de entender se há alguma enfermidade. Então, você já deve ter ouvido aquele tipo de testemunho que começa assim: olha, eu fui fazer uma visita, uma consulta de rotina tal, foi identificado um nódulo, uma situação ali, numa radiografia, alguma coisa que poderia, com um pouco mais de pesquisa, se entender que há um câncer, coisa assim. E aí a pessoa, diante daquela primeiro diagnóstico, ela já ativa a fé, lógico, eu faço isso, você faria isso? Não, vamos orar, para que isso não seja nada, para que o Senhor faça um milagre, para que em nome de Jesus, o poder de Deus se estabeleça sobre essa situação. E aí é maravilhoso, quando de repente, a partir de uma biópsia, de uma observação mais profissional, mais profunda, a pessoa olha, de repente você pega ali o médico e fala: olha, o médico ficou assim, olha, não estou entendendo, aqui estava a mancha, aqui estava a situação, mas agora aqui não tem mais nada, simplesmente sumiu. E a gente diz: aleluia, glória a Deus, o poder do Senhor se manifestou nessa situação. Mas talvez você já tenha ouvido, visto ou até vivido a situação inversa. Não houve o poder do Senhor, mas a pessoa, diante da situação, tem um diagnóstico que não, realmente está confirmado, e você vai ter que enfrentar essa situação. Esta segunda situação, ela se não se encontrou com o poder de Deus necessariamente para fazer o milagre, ela fatalmente encontrará o amor de Deus, porque no meio dessa situação, o Senhor garante que estará presente. Em meio a essa situação, o Senhor estará sustentando. Em meio a essa situação, o Senhor diz: eu vou atravessar essa tempestade com você. E é interessante observar, querido, que o poder de Deus, os milagres de Deus, não necessariamente mudam ou transformam as nossas vidas, porque infelizmente sabemos de muitos testemunhos, de muitas situações de pessoas que viveram milagres incríveis, assim indizíveis, mas no curso da sua vida, muitas vezes se desviam, se afastam do caminho do Senhor, e você fica: uau, como pode uma pessoa ter tido uma experiência tão profunda, tão marcante, agora ter se afastado dos caminhos do Senhor? Mas todas as vezes que nos deparamos com a graça e o amor de Deus, isso nos marca, e nós nunca mais somos os mesmos, Como diz a expressão que Jó usou, até aqui, ainda que eu tivesse uma caminhada com o Senhor, eu só o conhecia de ouvir falar, mas vivendo as minhas lutas com o Senhor, vivendo esse momento que vivi, guardado pelo Senhor, agora eu não apenas vivi de ouvir falar do seu poder, de ouvir falar do seu amor, mas agora de andar com Ele. Agora eu estou marcado, porque eu fui alcançado pelo seu amor. Baseado nisso, eu quero trazer aqui alguns motivos de alegria, uma vez que não raro, nós somos chamados a viver e enfrentar lutas e dificuldades. Quero mais uma vez lembrá-lo, eu não estou dizendo que nós precisamos nos conformar, nós precisamos sim orar, crer nos milagres de Deus. Os testemunhos que têm sido trazidos aqui, sobretudo nos cultos dominicais, são maravilhosos. Deus é poderoso para fazer milagre, mas querido, querida, Deus também é amoroso o suficiente para estar conosco em nossas lutas e dificuldades, e nós precisamos entender que quando vivemos lutas, dificuldades, problemas, isso se abre como uma oportunidade, como um convite de Deus para crescermos no conhecimento, no amor e sobretudo numa experiência pessoal com Ele. Por isso eu quero primeiro aqui destacar motivos para nos alegrarmos diante do Senhor. Primeiro, porque eles têm o potencial de nos tornar melhores. Veja o que está escrito no Salmo 119, 67 até o 71, diz assim: antes de me castigares, eu andava errado, mas agora obedeço a tua palavra. Ó Deus, tu és bom e fazes o bem,
Ensina-me os teus mandamentos. Os orgulhosos dizem mentiras contra mim, mas eu, de todo o coração, obedeço aos teus mandamentos. Esses homens não querem aprender a tua lei, porém eu tenho prazer nela. E olha a expressão do salmista: foi bom que eu tivesse sido castigado, pois assim aprendi os teus mandamentos. O grande e famoso escritor C.S. Lewis, certa vez, escreveu assim: o sofrimento é o megafone de Deus para um mundo ensurdecido. É uma pena, mas esta é, muitas vezes, a última alternativa, ou a única alternativa que Deus tem para chamar a atenção dos seus filhos, para chamar a atenção do seu povo para o seu amor. Eu, por muito tempo, fui pastor de jovens, e ser pastor de jovens é muito legal, é muito especial. Se tem um momento da vida do jovem que ele fica crente, é quando se aproxima o vestibular. O jovem, quando está se aproximando do vestibular, ele fica crente, ele ora, ele vai para o monte, ele jejua Coca-Cola, jejua doce, até que, graças a Deus, ele reconhecendo que o Senhor foi bom, muitas vezes é aprovado. Mas é tão triste observar, eu não vou generalizar, mas é sim uma constatação, que muitos desses que reconhecem que o Senhor os levou àquela vitória, agradecem a Deus pelo favor de terem conseguido aquele benefício, no decurso do seu curso, ali na faculdade, acabam se afastando dos caminhos do Senhor, se desviando, se envolvendo com tantas coisas. Veja, o Senhor foi bom, o Senhor foi gracioso, o Senhor deu um presente, mas esse presente, a pessoa, ao invés de glorificar a Deus, usufruindo daquilo, ela se perde no processo, muitas vezes se desvia e acontecem coisas tão terríveis. Essa é uma realidade. E quando eu digo aqui que o sofrimento ele tem o potencial, por que eu estou dizendo isso? Porque não necessariamente nós aprendemos, e se nós não aprendermos com aquilo que estamos vivendo, nós continuaremos sem crescer, porque veja, só pode progredir, só pode ser promovido quem é aprovado. Se você está vivendo uma luta, uma provação, e você tem consciência de que isto vem do Senhor, que você está sendo provado, você só será promovido, você só sairá dessa condição no momento em que você for aprovado. E para ser aprovado, você precisa ir bem na prova, você precisa entender o que você está vivendo, e a partir disso, você dar as respostas de alguém que está compreendendo o processo, que está sendo trabalhado por esse processo, para enfim, então, ser promovido. Porque muitas vezes, querido, nós ficamos assim, brigando com o processo, brigando com as situações, e não entendemos, se estamos sendo provados, isso foi algo que, por exemplo, eu vivi na minha vida. Houve um momento da nossa vida em que claramente o Senhor estava nos tratando, estava nos transicionando, estávamos num outro lugar, mas já tínhamos uma consciência, dentro do nosso coração, assim, vinha uma confirmação, uma convicção de que o Senhor queria nos tirar daquele lugar, nos transicionar. Essa é a nossa história, por exemplo, como viemos chegar aqui em Curitiba, e aí quando esse processo foi afunilando, e nós nessa convicção, mas ainda com o coração ainda um pouco duro, lutando contra aquilo, procurando alternativas, e as portas iam se fechando, e as lutas iam aumentando, a nossa condição financeira ia sendo tocada, e aí nós procurávamos alternativas, mas todas elas davam em nada, davam em mais perda, e aí chorávamos, e aí clamávamos, jejuávamos, até que em algum momento você precisa aquietar o coração dizendo: espera aí, isso está acontecendo porque o Senhor está nos chamando para uma transição, e eu ficar aqui agora lutando, focado em encontrar alternativas, só vai prorrogar, postergar o sofrimento. Quando você entende: Senhor, eu me submeto, e agora, ao invés de, como diz aquela expressão antiga bíblica, revista e corrigida, ao invés de recalcitrar, ao invés de ficar brigando, dando coice no aguilhão, Senhor, eu me permito ser tratado, eu quero ser promovido, eu quero, a partir dessa experiência que estou vivendo, eu quero chegar nesse lugar. É o seu amor que está se manifestando, é a sua graça que está se manifestando. Por isso, querido, se você tem vivido
por um momento de lutas. Aquiete o coração nesta hora. Talvez você já tenha essa resposta, talvez você já saiba que o que você está vivendo é um processo do Senhor na sua vida. Por isso, busque entender, porque o povo ficou 40 anos no deserto, né? Até que eles vivessem o processo. Jesus resolveu em 40 dias. Aquilo que o povo precisou de 40 anos para entender, né? Jesus entendeu tão mais rápido, e abrandou, né? E passou por aquela situação, foi aprovado e teve um ministério maravilhoso. Glórias a Deus por isso. O segundo ponto que eu quero destacar, né? Quando passamos por lutas, por dificuldades, é que elas nos ajudam e nos fazem depender mais de Deus e nos revelam o seu caráter. Esse texto de 2 Coríntios 12, 7 a 10, é um texto que fala muito ao meu coração. Também aqui o apóstolo Paulo faz uma declaração daquelas que me ensinam tanto. Ele diz assim: mas para que eu não ficasse orgulhoso demais, por causa das coisas maravilhosas que eu vi, eu recebi uma doença dolorosa. É como um espinho no meu corpo, ela veio como um mensageiro de Satanás para me dar bofetadas e impedir que eu ficasse orgulhoso. 3 vezes orei ao Senhor, pedindo que Ele me tirasse esse sofrimento, mas Ele me respondeu: a minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Portanto, eu me sinto feliz em me gabar das minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. Eu me alegro também com as fraquezas, os insultos, os sofrimentos, as perseguições e as dificuldades pelas quais passo por causa de Cristo, porque quando perco toda a minha força, então tenho a força de Cristo em mim. Ah, queridos, apenas um homem tratado, apenas um homem realmente maduro na sua fé tem condições de fazer uma declaração como essa. Sabe, queridos, esse é um grande desafio, você entender, né? Você se fixar, se lançar em Deus em meio aos seus problemas, às suas dificuldades. Eu jamais faria uma pregação nesse sentido, fazendo uma afirmação como essa, mas eu quero que você perceba o que eu estou dizendo. Nós já acompanhamos e vimos muitos casos, por exemplo, de famílias, casamentos, que passaram por grandes tragédias. Muitas vezes relacionados com infidelidade conjugal, coisas nesse sentido, né? E aí se abate um grande sofrimento, grandes perdas, vergonha, né? Uma dificuldade grande, ali um processo de separação, mas nós como igreja acreditamos na família, acreditamos no poder de Deus, acreditamos no perdão e lutamos por isso. E aí nos lançamos nesse processo, né? As pessoas se submetem, desejam, se arrependem, né? Buscam restauração e conseguem a restauração. E é interessante, muitas vezes o testemunho que se tem é que após esse processo, que eu repito, não era necessário, deixará marcas para o resto da vida, deixará constrangimentos e vergonha para o resto da vida, né? Mas muitas vezes o casal, a família, olha, a partir do momento que vivemos aquilo nos chamou a atenção, nos apegamos a Deus e hoje vivemos um casamento abençoado, talvez até melhor do que aquilo que vivíamos lá atrás, porque nos permitimos ser tratados, porque nos permitimos, a partir dessa experiência dolorosa, dessa experiência terrível, nós entendemos e fomos guardados pelo Senhor e agora fomos transformados. Isso é um testemunho, isso é maravilhoso, né? Eu reafirmo, não era necessário acontecer isso? Não, eu afirmo a você que hoje, agora, há um chamado de amor, de graça, de gentil do Senhor, lhe chamando para perto de si, querendo tocar a sua vida. Mas se nosso coração estiver endurecido, se os nossos ouvidos estiverem fechados, o ato mais generoso e mais amoroso que o Senhor pode ter para conosco é nos tocar e como se dizendo, já que você não me ouve, já que pelo amor você não consegue, eu não consigo acessar o teu coração, talvez pela dor você consiga, né? Isso é paradoxal, né? Você imaginar que por vezes a bênção, a provisão, a abundância nos afastem do caminho do Senhor. Deixamos de orar,
deixamos de jejuar, deixamos de estar ali intensamente nos pés do Senhor, porque agora temos uma boa condição financeira, porque agora temos, né, a saúde vai bem, as coisas estão todas organizadas. Ah, querido, que triste, como deve ser triste o coração do Senhor ao perceber que quanto mais somos abençoados, por vezes, por favor, não estou generalizando, mas é uma realidade, eu digo pela minha vida, não é? Que por vezes, quando as coisas estão tão boas, você acaba se esquecendo de orar, se esquecendo de se colocar diante do Senhor. Se o Senhor fala pela sua palavra, eu quero respeitosamente lhe fazer uma pergunta. Se, sobretudo, as maneiras que o Senhor usa para falar conosco são pela sua palavra e pelo seu Espírito Santo enquanto estamos orando, quais as chances do Senhor falar profundamente ao seu coração esta semana? E eu não estou falando de ler a palavra, sequer aquela leitura, né, para cumprir um plano bíblico, alguma coisa, aquela em que você senta e diz e estuda a palavra. E de oração, não daquela oração que também tem o seu lugar, uma oração de gratidão pela refeição, no final do dia, ali na cama, mas aquela oração que a Bíblia chama de vai para o seu quarto, fecha a porta e o teu pai que te vê em secreto falará em secreto com você. O Senhor, Ele quer falar conosco, e para chamar a nossa atenção, Ele precisa, por tantas vezes, nos levar a esse lugar. Essa foi uma experiência que eu vivi com a minha família recentemente, foi muito, muito especial aquilo que vivemos, né? Porque nós, nesses momentos, nós dependemos mais de Deus. Eu também, né, há cerca de 20 dias atrás, eu e toda a minha família, nós fomos acometidos também pelo vírus, né, do Covid. Passamos todo aquele processo, foi um processo bastante difícil. Eu digo que, né, os nossos filhos, né, foram um pouco melhor, porque os jovens e as crianças têm uma boa reação à situação, mas minha esposa, ela teve uma manifestação bastante severa no corpo. Eu digo que no corpo não foi assim tão severo, mas eu tive assim um desafio emocional muito grande por viver aquela situação. Por que eu tive esse desafio emocional? Porque nós fomos acometidos pela doença exatamente no início desse processo de colapso do sistema de saúde. Quando basicamente as declarações que vinham dos médicos, as pessoas que procuramos, olha, vamos fazer todo o possível para que vocês fiquem bem, sem a necessidade de hospitais. Porque os hospitais, para esse momento, não são necessariamente uma possibilidade. As filas estão enormes, né? Eu até achava aquilo estranho, falava, olha, Curitiba está com 96% dos leitos ocupados, e tem 150 pessoas na fila. Eu ficava pensando, mas por que tem 96 e ainda 150 pessoas? E aquilo trazia muita preocupação para o meu coração. E aí eu gostaria que você me desse assim, tivesse um pouco de graça para com a minha vida, para aquilo que eu vou te falar. Eu sou um homem de fé, sou um homem de oração, eu sinceramente creio no poder da oração, creio nos milagres de Deus com todo o meu coração, mas eu me lembro de num dia, ali vivendo aquela situação, minha esposa sofrendo muitas dores, e a coisa às vezes piorava, às vezes abrandava, mas num dia ela disse, olha, eu realmente agora não estou bem. Eu estou muito mal, e eu fui fazer ali uma medição, né, do nível de oxigênio no sangue dela, tal, e eu me lembro de, ao olhar para ela, ela falou assim, me leva para o hospital, né, mas dizendo aquilo, assim, ela não disse me leva para o hospital, ela disse assim, se eu tivesse essa possibilidade agora eu queria, o que você pode fazer por mim? E eu olhei para ela e disse, vamos orar. Veja, por isso eu estou pedindo a sua graça para com a minha vida agora. Eu creio na oração, mas eu até então vinha tendo sempre experiências com os meus filhos, ou com qualquer dificuldade, todo problema que chegava até mim, é claro que eu faço uma oração, mas na sequência ofereço um remédio. Isso é falta de fé? Não, isso é o cuidado, né? Filho, vamos orar, eu creio no milagre. Eu tenho muitos testemunhos em que eu digo para você, né, de milagres, intervenções do Senhor que nós vivemos em nossa vida, em nossa família, mas nesse dia, né, eu que tantas vezes preguei, usando uma expressão, eu me vi tendo que vivê-la na prática, e eu me senti muito desafiado. Há uma expressão, ela é quase um trava-língua, ela diz assim, quem tem Deus e tudo mais, não tem nada mais do que quem só tem Deus. É bacana de você pregar isso, até um dia em que você está diante de uma situação, em que você ora dizendo assim, Senhor, se o Senhor não fizer,
ninguém mais pode fazer. E nesse dia, nós tivemos o privilégio de ver também se cumprir na nossa vida o pensamento que diz que quando você chega num lugar em que tudo que você tem é só o Senhor, você descobre que Ele é tudo o que você precisa. E nós vivemos e passamos por isso. Mas veja, nos apegamos ao Senhor. E eu agradeço por ter vivido essa experiência, porque ela me trouxe realmente um novo nível e um novo lugar no Senhor. Amém? Graças a Deus. Terceiro, as lutas e as provas, elas nos ajudam e nos habilitam a ajudar outros que também sofrem. Ouça 2 Coríntios, capítulo 1, versos 3 a 6. Louvado seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai bondoso, o Deus de quem todos recebem ajuda. Aleluia! Ele nos auxilia em todas as nossas aflições, para podermos ajudar os que têm as mesmas aflições que nós temos. E nós damos aos outros a mesma ajuda que recebemos de Deus, porque assim como tomamos parte nos muitos sofrimentos de Cristo, assim também, por meio dele, participamos de sua grande ajuda. Se sofremos, é para que vocês recebam ajuda e salvação. Se somos ajudados, então vocês também são e recebem forças para suportar com paciência os mesmos sofrimentos que nós suportamos. Há uma grande, poderosa, maravilhosa pregação que só você pode dar, e ela se chama o testemunho da sua vida, aquilo que Deus fez em você. Com a mesma consolação que recebemos do Senhor, consolamos a outros que sofrem. Eu me lembro de um dia ter acompanhado uma notícia, e ela marcou muito o meu pensamento, o meu coração. Vez ou outra aparecem notícias muito terríveis naquele dia, se eu não me engano, alguma coisa ali no Rio de Janeiro, nas favelas, e dava conta, a notícia era de uma criança, não lembro se em casa ou se na escola, havia sido atingida por uma bala perdida e veio a falecer. E aí aquela era, obviamente, uma notícia trágica que estava ali num portal, num site, E aí lendo aquela notícia, muito triste, mas logo abaixo vem o quê? Os comentários. E quais são os comentários em princípio? Olha, que Deus tenha misericórdia, que Deus abençoe esses pais, que Deus console essa família, mas aí alguém coloca assim, que papo é esse de Deus? Como assim? Se Deus estivesse ali, ou até sendo mais ali ácido, se Deus realmente existisse, ou se importasse, fosse bom, fosse amoroso, onde Ele estava quando essa bala atingiu essa criança indefesa, que sequer tinha consciência daquilo, que não estava fazendo nada de errado? E ali foi realmente um comentário muito pesado, e eu lembro de ter percebido ali alguém dar uma resposta, e aquela resposta ela me fez refletir. A resposta foi mais ou menos assim: o dia que que essa bala perdida atingiu essa criança, e que os pais dela receberam a notícia de que a criança havia perdido a vida, Deus estava exatamente no mesmo lugar que Ele estava, o dia em que Ele perdeu o filho dele. Se tem alguém capaz de consolar esses pais, é o próprio Deus, porque Ele sabe o que passa no coração desse pai exatamente agora. Sabe, queridos, porque Jesus precisou vir a essa terra e se fez como homem, padeceu as nossas dores, se identificou com os nossos sofrimentos. Você se sente traído? Você se sente abandonado? Ele sabe exatamente como você se sente. Ele não vai te dar uma palavra baseada em um pensamento, Ele vai dizer: eu sei o que é ser abandonado pelos seus amigos, eu sei o que é ser maltratado, eu sei o que é ser perseguido, eu sei o que é ser julgado. O Senhor se identificou com os nossos sofrimentos, se fazendo carne, para que pudesse realmente nos consolar a partir de uma perspectiva diferente, empática. Quando eu e você passamos por lutas, por dificuldades, precisamos perceber que isso nos habilita a sermos uma voz, ainda com mais autoridade, para falar do amor e do cuidado de Deus. Do exemplo que dei há pouco, talvez você tenha vivido um problema no seu casamento, passou por uma luta, por uma dificuldade, e hoje percebe outras pessoas passando por problemas iguais. Ao invés de você se envergonhar e dizer: eu não tenho mais autoridade, não, se você se arrependeu, se você foi redimido, se você foi resgatado, você está cheio de autoridade de dizer: eu sei onde isso vai dar, saia desse caminho, vá por uma outra direção, o que você vai colher é terrível, porque foi o que eu colhi. Que nós tenhamos esta consciência de que os nossos sofrimentos, de que as nossas dificuldades, elas nos habilitam para falar do amor do Senhor com muito mais autoridade.
Pouco antes de ser diagnosticado com o Covid, dia desses eu vim aqui para a igreja, num domingo pela manhã, e estava com a minha família, ainda os cultos estavam abertos, e a minha filha fez uma declaração, ela disse assim: pai, recebi um pedido de oração de uma amiga lá da minha escola, o pai dela está muito mal, ele está na UTI, e quando ela falou aquilo, queridos, eu tenho ouvido muitos motivos de oração há muito tempo, ou temos orado por muitas pessoas todo dia, mas quando ela falou aquilo, o meu coração se apegou àquela situação de uma maneira especial. Eu chamo esse homem, eu não sei o nome dele, eu não me lembro o nome dele, minha filha até esses dias levantou o nome, me falou, eu não gravei, mas eu o chamo de meu amigo. E eu pensei comigo: filha, essa amiga é da sua sala? Ela falou assim: é da minha sala. Então eu pensei, se a filha tem a idade da minha filha, talvez o pai, muito provavelmente, tenha a mesma idade que eu tenho. E eu pensei naquela hora, esse homem, essa filha perder um pai, esse pai, eu pensei sobretudo no pai, eu falei: meu Deus, esse pai não abraçar mais a sua filha, e a partir daquele momento eu comecei a orar por esse homem. Comecei a orar, até que eu fui, então, eu infectado. E queridos, se eu orava por esse homem, eu passei a clamar por esse homem nas madrugadas, colocando: Senhor, assim como eu tenho vivido uma experiência de medo, porque estou vendo a minha filha aqui também, adoecida, passando por esse processo, mas eu tenho aqui, eu estou vendo que nós vamos vencer esse processo, mas esse homem não, e tenho orado, e no 14º dia, para o 15º, quando nós tecnicamente estávamos ali, tecnicamente curados do processo, eu disse duas coisas ao Senhor. Eu disse: Senhor, primeiro, muito obrigado. Segundo, se eu posso lhe pedir algo, cura o meu amigo. E nós temos ainda, até hoje, orado, buscado, porque se eu tinha alguma empatia, agora eu tenho realmente um desejo, e eu realmente profetizo em nome de Jesus, que esse homem vai se levantar daquilo. Ele chegou a ser desenganado, a última notícia que chegou até mim é que havia uma melhora, e eu profetizo em nome de Jesus, uma total reparação por esse homem. Mas veja, quando nós nos identificamos, nós olhamos o sofrimento do próximo com um outro olhar, não um olhar de cima para baixo, não um olhar desconectado. Só quem passou fome consegue realmente mensurar o que é, a diferença que faz quando você ajuda alguém que está sofrendo, alguém que está passando fome. Quando eu recebia mensagens, por mais simples que fossem, aquilo trazia tanto conforto ao meu coração. Vamos lá, tem ainda um aprendizado, antes de chegarmos aqui em nossa conclusão, que ela diz o seguinte, eu gosto muito de pensar sobre isso: momentos de lutas, momentos de dificuldade, revelam quem são os nossos verdadeiros amigos. Ouça aqui Provérbios 17:17. Em todo tempo, ama o amigo, mas para a hora da angústia, nasce o irmão. Antes que você entre num lugar de julgamento, juízo, talvez alguns assim eu agora estou me lembrando das pessoas que não me ajudaram no momento da dificuldade, daqueles que viraram as costas. Não é sobre isso necessariamente que eu quero falar. Cuidado para não ser crente sabor de mel. Sabe aquele crente que declara assim: quem me viu passar na prova e não me ajudou, agora que eu estou bem, vai se arrepender. Querido, se é isso que você aprendeu nesse processo, você não aprendeu nada. Porque não é para que nós possamos cobrar e lançar assim um peso, uma expectativa: poxa, você não me ajudou, não isso, não aquilo. Mas o meu desejo, quando falo sobre esse tema, sobre esse tópico, é dizer o seguinte: perceba quem são as pessoas que se colocaram do seu lado, quem são as pessoas que Deus enviou até a sua vida, para que você honre essas pessoas, para que você louve a Deus por essas pessoas, e para que você coloque essas pessoas num lugar realmente de gratidão, de honra, e para que você manifeste, para que você perceba que um momento como esse foi importante para você perceber quem são aqueles que realmente têm somado na sua vida, que se importam com você, que são mais do que colegas, mais do que pessoas conhecidas do relacionamento, mas são pessoas para momentos de dificuldade. Eu ouvia recentemente uma pregação de um pastor, que fala muito na internet e tal. Eu achei interessante, eu vou parafrasear e tentar fazer rapidamente, sem colocar muitos detalhes, mas ele contou uma experiência que eu achei interessante. Falou: eu tinha 3 amigos, e esses 3 amigos, assim, muitos amigos, mas esses 3, eu disse assim, são os meus 3 melhores amigos. Sabe aquela coisa de adolescente? Olha, quem são os seus melhores amigos? Ele disse: é o fulano, fulano e fulano. Até que um dia ele passou por um problema,
uma dificuldade, sabe como é, esse pessoal da internet, às vezes uma palavra mal colocada, o mundo cai, a cobrança tal, e ele se envolveu numa situação com essa e houve toda aquela movimentação e ele realmente passou assim por um momento de muita dificuldade, muita exposição, muita crítica, e aí ele dizendo que ele tendo esses 3 amigos, ele percebeu 3 comportamentos diferentes. Um desses amigos, né, não o procurou e pior, né, falava a respeito dessa situação com outras pessoas, mas assim, no sentido, você vê o fulano, né, botei os pés pelas mãos, eu já falei para ele, fala, cara, não confia no outro e tal. Ele disse, essa pessoa, ela falava assim, com outras pessoas, de um jeito que aquilo, poxa, me criticava pelas costas. E eu o tinha realmente como um amigo da primeira hora. Mas havia um segundo, muito querido também, que ele considerava como um grande amigo, que também não o procurou, mas com algum interesse genuíno, falava sobre essa ação com outras pessoas, mas no sentido, olha, você vê o fulano, assim, nós precisamos orar por ele, né? Essa situação é uma situação muito, muito difícil, que Deus tenha graça, tal, mas não o procurou. E houve um terceiro, que diante de toda aquela situação, ele diz, ele me ligou, ele me visitou, ele me procurou, ele falou, olha, conte comigo, quero orar com você, quero estar ao seu lado nessa situação. Resumindo a história, basicamente, depois que ele viu a situação, ele reúne esses amigos e ele disse algo mais ou menos assim, olha, eu tinha os 3 num lugar realmente de grandes amigos, meus melhores amigos. Ao primeiro, né, ele olhou para aquela situação, que ele dizia para você o seguinte, olha, eu não quero romper a amizade, não se trata de eu agora, eu quero, né, dizer para você que te perdoo por essa situação, mas eu percebi que você não é um dos meus melhores amigos, você é um bom colega, eu não estou inclusive nem rompendo com você, mas você estava num lugar e agora infelizmente você vai ter que ir para um outro lugar, porque esse momento ele não permitiu que nós crescêssemos. Ao segundo ele olhou, ele disse, olha, eu agradeço a sua preocupação, mas deixa eu te dizer, a minha expectativa é que não apenas você se preocupasse comigo e tratasse isso com os demais amigos, mas que você me procurasse. Então eu quero dizer para você que eu espero que a nossa amizade, que ela evolua e que ela chegue nesse lugar, no lugar que esse aqui, o terceiro, que ele teve para comigo, num lugar realmente de preocupação, né? Ou seja, esta situação toda, né? Não quero que você olhe para isso agora e faça uma lista das pessoas que não se lembraram de você, mas se for para fazer uma lista, faça uma daquelas que foram uma resposta de Deus para você, um cuidado de Deus para você. Eu tive essa experiência, eu fiquei tão grato a Deus, não sei quem não me ligou, quem ligou, eu sei que tantas pessoas mandavam mensagens, dizendo, como você está, pastor, como está a família, uma pessoa, mais até 2, 3, né, entenderam inclusive de fazerem algumas ofertas e dizendo, isso aqui é para você comprar o seu remédio, isso aqui é para você poder pedir uma comida no delivery aí, porque eu sei que vocês estão aí todo, né, você fica sem paladar, você fica sem cheiro, sem olfato, você fica tão, numa situação tão difícil, e aquilo foi um bálsamo. Então eu não olho para essa situação para dizer, mas o fulano não me ligou, estou chateado. Não, eu olho para essa situação e digo, poxa, algumas pessoas eu até nem esperava, e me ligavam todos os dias, mandavam mensagem todos os dias, e aquilo fez tão bem ao meu coração. Né? E eu quero só te lembrar o seguinte, que amigo você não apenas tem, mas amigo você também é. Quem é você no momento de dificuldade dos seus amigos? Quem é você? Você é a pessoa que se importa, você é a pessoa que liga. Querido, em nome de Jesus, faça hoje contato com muitas pessoas. Sabe aquela experiência maravilhosa de você sentir algo no coração, um desejo no coração, uma inquietação, preciso falar com o fulano, o que está acontecendo? Quando você liga, você é atendido muitas vezes por lágrimas do outro lado do telefone, dizendo, eu estava exatamente agora orando, pedindo a Deus que Ele levantasse alguém para ser uma resposta, para orar comigo. Queridos, isso é maravilhoso. Eu e você temos as palavras de salvação, as palavras de esperança, as palavras de vida, temos poder em nossas orações pelo Espírito Santo, que eu e você sejamos a resposta da oração. É muito maravilhoso você ter uma oração respondida, mas é tão maravilhoso quanto você perceber que você foi a resposta da oração de alguém que dizia, Senhor me ajuda, e o Senhor toca a sua vida para você ser essa resposta. Quero concluir e terminar, não agora falando, né, sobre necessariamente lutas, os sofrimentos, mas eu não poderia terminar essa palavra de uma outra forma. Falamos até aqui sobre coisas que nós não temos para onde correr, uma vez que as lutas, uma vez que as dificuldades, elas sim
se imporão sobre as nossas vidas e que nós precisamos com isso procurar crescer, amadurecer, oferecer uma resposta para que isso tenha uma validade. Mas eu quero terminar lendo para você Apocalipse 21, 3 e 4, que diz assim: ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão o seu povo, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte nem tristeza, nem choro nem dor, pois a antiga ordem já passou. Eu quero concluir esta meditação dizendo para você: todo sofrimento, enfim, acabará. Se temos uma vida que está de um mundo que jaz no maligno, se vivemos uma vida que inevitavelmente enfrenta lutas, dificuldades e dores, a vida verdadeira que o Senhor tem reservado e preparado para nós, é uma vida de gozo, alegria, descanso, paz, é uma vida em que os nossos olhos não verão mais lágrimas, porque estaremos na presença do Senhor. Muitos têm vivido nesses dias, temos ouvido falar de muitos milagres, de muitas situações, curas, provisões, testemunhos maravilhosos. Mas muita gente de Deus, nesse momento, tem vivido perdas irreparáveis. Perdido amigos queridos, familiares, coisas terríveis, pais sepultando seus filhos, irmãos, pessoas vivendo assim, dores terríveis. O que dizer a essas pessoas? Eu creio de todo o meu coração na palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz que quando os nossos olhos se fecham para essa terra, para esta vida, imediatamente se abrirão para a eternidade na presença do Senhor. Sabe, querido, eu digo às vezes lá em casa, assim, até brincando, e até para algumas pessoas nesse momento em que muitos falam: poxa vida, todo mundo vai pegar esse vírus, você tem medo de morrer? Eu digo: não, eu não tenho medo de morrer, mas eu também não tenho pressa, porque eu vou passar a eternidade com o Senhor. Então tudo que eu puder fazer aqui para me guardar, me cuidar, eu vou fazer. Eu gostaria sim, inclusive a Bíblia diz que é uma resposta, uma recompensa do Senhor, que nós possamos envelhecer, ver os nossos filhos crescendo, constituindo família, nos dando netos, é o que eu quero. Mas a palavra do Senhor diz, e nós não podemos jamais nos esquecer, nós já podemos jamais permitir que nos desconectemos de uma verdade: a nossa pátria é celestial, a nossa eternidade é diante do Senhor. Você que está nessa hora realmente vivendo essa perda, que está lutando contra essa tristeza, quero dizer para você, Romanos 8, 18 diz assim: tenho para mim que todo sofrimento da presente vida não tem proporção alguma com a glória futura que nos será manifestada. Alguém já disse que é interessante, o velório de um cristão, ele é um misto de tristeza e alegria. A tristeza pela perda, a alegria por saber que a eternidade é a parada, é o ponto final de um homem, de uma mulher de Deus. Ninguém pode nos roubar a vida, sabe por quê? Porque a verdadeira vida é a presença do Senhor. E quando fechamos os olhos para essa vida, os abrimos diante dEle, quando Ele diz: venham benditos para o meu gozo, para o meu descanso, para a eternidade que eu tenho preparado para os meus. Eu queria orar nessa hora. Eu quero orar, e orar da mesma maneira que eu iniciei esta palavra. Primeiro orar convicto de que Deus é um Deus de milagres, de que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos. Mas também quero orar agradecendo a Deus pelas lutas e provações que temos vivido, e que elas nos aproximam dEle. E agradecer na convicção também de que, ainda que para alguns a vontade do Senhor se manifestou no sentido de trazê-los para a sua presença, que o nosso coração descanse no Senhor, sabendo que Ele cuida, que Ele não apenas está com os nossos irmãos à sua presença, mas cuidando de nós, trazendo esperança a nós. Pai, em nome de Jesus, nós nesta hora, Senhor, queremos Te agradecer, Te louvar,
porque Tu és um Deus de milagres, porque Tu és um Deus poderoso, porque Deus, nós cremos no poder da fé, cremos que o Senhor é aquele Pai, que com uma palavra, chama à existência o que não é, chama à vida o que já perdeu o seu fôlego. O Senhor é poderoso, e o Senhor é bom, e nós Te adoramos, e nós, Deus, clamamos, vem com o Teu socorro, pelas nossas vidas, pelas nossas famílias, pela nossa cidade, pela nossa nação. Vem com o Teu Espírito, Pai, em nome de Jesus, e socorre-nos, e glorifica, e vem com o Teu poder, Senhor. Mas nós também Te louvamos pelo Teu amor, porque o Senhor é Deus presente, e ainda que Tu tenhas o poder, Pai, para resolver toda a situação imediatamente, por vezes o Senhor prefere estar conosco, por vezes o Senhor prefere, Deus, viver esses momentos conosco, que em nome de Jesus, possamos crescer em Ti, possamos conhecer um Deus presente, um Deus que não apenas é bom e poderoso pelo que faz, mas que pelo Seu amor revela quem Ele é. Ó Deus, em nome de Jesus, bendito seja o Senhor. Oramos por aqueles que sofrem, oramos por aqueles, Deus, que hoje têm lágrimas dos seus olhos, e pela fé profetizamos e declaramos: haverá o dia em que toda lágrima será substituída por um cântico de alegria e gozo, na presença do Senhor, e que não será passageiro, mas será eterno. Hoje vivemos a realidade do choro que dura uma noite, e que por uma alegria que vem pela manhã, mas chegará o dia em que a alegria não precisará vir pela manhã, porque não haverá noite, porque estaremos diante daquele que é o sol da justiça, diante daquele cuja presença há alegria, gozo pleno e completo. Obrigado, Senhor, por esta promessa, por esta verdade. Nós Te louvamos, nós Te adoramos, em nome de Jesus. Graças a Deus. Querido, mande uma mensagem agora para alguém, abençoando, agradecendo essa vida, dizendo: olha, eu sei que você está, faça algo, seja a resposta da oração de alguém nessa hora. Eu tenho certeza, você será surpreendido por aquilo que Deus vai fazer através da sua vida. Deus te abençoe, no nome de Jesus.